Boa tarde a todos, é um prazer imenso estarmos aqui novamente, né, no nosso curso de Advocacia Pública e Novas Tecnologias. É um curso importante, porque nós vivemos um momento de mudança de paradigma na advocacia pública e no sistema de justiça em geral, e por isso nós temos aqui a oportunidade de, em diversas aulas, dialogar sobre esses temas, aprofundá-los adequadamente e impulsionar de alguma maneira, a mudança de cultura e de perspectiva em cada um dos órgãos da advocacia pública no país, né? Gosto sempre de registrar que esse é um evento, né, promovido pelo Fórum Nacional de Escolas, né, de Centros de Estudos e Escolas das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, né, o nosso FONAS, que atualmente co-presido com a nossa queridíssima Ludmila. E hoje, né, na nossa quarta aula, falávamos aqui, eu e o Hugo, nós tivemos uma primeira aula introdutória sobre novas tecnologias em geral, com o Leandro Fernandes, uma segunda aula comigo sobre inteligência artificial e litigância repetitiva. Falamos na aula anterior sobre inteligência artificial generativa e hoje, né, teremos a oportunidade de ouvir um grande especialista no tema, o querido amigo e professor Hugo Malone, que vai tratar do que nós nominamos de Online Dispute Resolutions, né, de ODRs, ele que inclusive tem um livro sobre o tema, né, um manual de direito digital que aborda em profundidade a temática das ODRs, e como eu também dizia aqui há pouco, eu acredito que as ODRs podem e já constituem um caminho efetivo para a mudança de atuação da advocacia pública, inclusive no que diz respeito ao seu traço fundamental hoje, que é o trabalho com a consensualidade, né, com a autocomposição, e as ODRs, sem dúvida alguma, né, se sobressaem aí dentro desse sistema como uma via importante e necessária. Por isso eu agradeço meu querido amigo Hugo Malone, que além, né, de escritor, enfim, professor, recomendo muito seu manual de direito digital, escrito junto com o nosso querido amigo Jerry Nunes. Mas Hugo também é mestre pela PUC de Minas, doutorando pela PUC de Minas, né, professor de algumas instituições, enfim, e hoje nos dá a honra e nos brinda aqui com uma grande aula sobre ODRs. Hugo, meu amigo, obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui com colegas da advocacia pública de todo o país e nós nos sentimos muito honrados em contar com a sua presença. Obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que a agenda é corrida, mas eu fiquei muito feliz quando fiz os convites, né, porque todos aceitaram de pronto, e a gente, de fato, agradece a todos vocês por estarem aqui conosco e por contribuírem com as suas produções nesse debate que tem um aspecto teórico, mas tem um aspecto prático e inafastável. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer enorme poder conversar com um público tão qualificado durante essa tarde de quinta-feira. A própria possibilidade da gente fazer essa reunião, né, Luiz, no meio de uma quinta-feira, assim, expediente, né, a gente sabe, isso já é um reflexo, né, dessa mudança de paradigmas que a gente teve com esse aumento da tecnologia no sistema de justiça, né? Se eu tivesse no presencial, lá no Tribunal de Justiça, onde eu trabalho aqui em Minas Gerais, possivelmente eu não teria conseguido atender esse seu pedido, né? Mas como esse regime remoto nos possibilita uma flexibilização muito grande das nossas rotinas, né? A gente consegue fazer isso e trabalhar meia-noite, 2 horas da manhã, sem problemas. Mas eu agradeço muito pelo convite, Verdade. realmente é um assunto muito interessante, né? E destaco a necessidade de pensar a advocacia pública, né, nesse papel preventivo, né, nesse papel de valorização da consensualidade. Um colega nosso aqui de Minas está prestes a defender uma tese de doutorado em que ele trabalha justamente a utilização, uma criação de uma plataforma de ODR para lidar com alguns tipos de conflitos previdenciários. Ele é da AGU, trabalha com isso e viu um campo lá enorme de aplicação. Então, está usando todo esse conhecimento que a gente vem produzindo sobre Online Dispute Resolution para tentar projetar uma plataforma que vai lidar de forma preventiva, fora do judiciário, com essa massa de conflitos que a gente sabe, que é um número assustador, né? Eu não lembro exatamente, eu estava lendo a tese dele, eu não lembro se são 7.000 ou 17.000 ações previdenciárias todo dia que a gente tem no Brasil, todo dia. Sim, qualquer número, se eu tiver errado, se não for 17, é 7. Qualquer um é assustador, né? Então, realmente, assim, eu acho que esse encontro pode nos possibilitar aqui gerar alguns insights, espero que seja muito proveitoso para vocês. A gente Então, dito agradece, meu isso, amigo. Só fazer um registro aqui que nós temos uma
estamos utilizando a inteligência artificial aqui, específica para fazer a transcrição desta sua aula, tá? Perfeito, que ótimo. Vou começar a compartilhar aqui, vocês me falam se deu certinho, tá bom? Já apareceu em tela cheia? Tudo certo, ela cheia já. Aham. Então, pessoal, quando o Luiz me fez esse convite para conversar com vocês, ele pediu que a gente conversasse hoje sobre esse assunto chamado Online Dispute Resolution, ou simplesmente ODR, ou ODR, né? Usando as letras no bom português. Para aqueles que já estão acostumados, acho que o termo não vai causar nenhum espanto agora. Para aqueles que ainda não conhecem a expressão, eu só peço um pouquinho de paciência que a gente, até o final desse encontro hoje, eu acho que a gente vai poder ter pelo menos um parâmetro, uma visão panorâmica bem legal sobre ODRs. Mas o mais interessante, o que a gente quis construir para hoje, foi, de fato, a gente vai trazer um panorama teórico sobre como essas ODRs se implementaram, como elas iniciaram no mundo, mas eu trouxe bastante, muitos casos, né, reais de aplicação de ODR, seja na esfera pública, seja na esfera privada, que foi onde a ODR começou, para que, mais uma vez, como eu disse, eu acho que o mais interessante desses encontros é justamente pegar essas ideias aqui para gerar insights, né? Eu acho que é o que a gente consegue mais ganhar, né? Mas, de qualquer forma, esse tema está incluído no que a gente chama de justiça digital, né? Então, toda vez que a gente falar sobre resolução de conflitos utilizando tecnologia, sobre tribunais online, sobre plataformas de online dispute resolution, o que que a gente está falando? A categoria geral do que a gente pode chamar hoje de um sistema de justiça digital, que é composto por vários, como seriam aquelas várias portas lá do sistema multiportas de justiça. Eu gosto sempre de deixar claro aqui qual que é a premissa, né, que eu parto para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque esse é um tema, depois que eu pesquisei isso no mestrado, eu já tive a oportunidade de falar sobre ele várias vezes, para alunos de graduação, pós-graduação, para profissionais, e eu já tive surpresas assim muito agradáveis no final das minhas exposições, porque numa delas eu lembro que uma aluna virou para mim e falou assim: Nossa, professor, você realmente tem razão. Tecnologia tem que ser utilizada em tudo. Aí não, fui dar uma palestra, acho que uns 10 dias depois, a aluna virou para mim e falou assim: realmente, professor, eu concordo com você, a gente não pode utilizar a tecnologia no judiciário. Então, assim, isso me assustou, porque eu não tinha falado. A minha mensagem não era essa, nenhuma das duas vezes, né? Então, já assim, assumindo a possibilidade que a gente tem sempre de falhar na transmissão dessa mensagem, a premissa que a gente usa, né, quando eu falo a gente, eu me refiro que é a nossa linha de pesquisa na PUC Minas, que vem fazendo, gerando trabalhos a respeito da tecnologia e o direito processual, a gente parte da premissa que o uso de qualquer tecnologia no direito deve, em primeiro lugar, buscar garantir direitos fundamentais. Essa é a ideia. Obviamente, a gente vai ter muitos benefícios que vão vir como consequência. A gente vai ter, claro que a gente vai ter uma aceleração do tempo dos procedimentos, a gente vai ter uma redução de acervo processual, mas a gente entende que a premissa não deve ser essa. Porque se a gente trabalha só com a premissa voltada a um caráter eficientista, né, do processo, a gente corre o risco de atropelar muitas garantias fundamentais. Então, por isso, a premissa tem que ser essa. Sempre que a gente vai trabalhar tecnologia, primeira coisa que a gente tem que pensar, buscar garantir os direitos fundamentais, tá? E isso é importante ter em mente, porque como vocês todos já sabem, eu nem vou demorar muito nesse ponto, as tecnologias, elas são uma parte muito presente já das nossas vidas. Obviamente que elas trazem muitos benefícios, mas também nós temos presenciado, temos testemunhado algumas utilizações bem danosas de tecnologia, né? Só para ter alguns exemplos aqui, para quem não viu aquele documentário chamado Dilema das Redes, estava disponível na Netflix. Não é nem um documentário novo, não, que ele já deve ter uns 3 anos, mas ele mostra de uma forma bem lúdica, bem didática, como as redes sociais utilizam os dados dos usuários para lucrar, para gerar um mercado de dados. Então, os rastros que você deixa na internet, como
o horário que você visita, o seu comportamento, as páginas que você costuma visitar, as compras que você faz, o tipo de postagem que você faz na internet está vinculado a um tipo de compra que você faz. Isso tudo é um produto muito grande para as empresas trabalharem com marketings direcionados, né? Então, isso é feito, obviamente, sem a devida transparência, né? Claro que a gente tem aquele discurso de que, quando você fez lá, o login, o registro na rede, você aceitou, mas a gente sabe que muito bem como esses termos de uso, né, não são transparentes. Além disso, violações à privacidade são cada vez mais comuns, infelizmente. Num outro documentário chamado A Era dos Dados, salvo engano, no episódio número 4 desse episódio, desse documentário, é mostrado como o Tinder, a plataforma de encontros, né, super famosa, ele conseguiu coletar cerca de 800 páginas de dados de uma única usuária, né? Essa usuária, através lá dos instrumentos que ela tinha disponíveis na legislação americana, conseguiu acesso a esses dados, né? Foi uma luta até conseguir, mas ela se assustou quando ela recebeu um dossiê de 800 páginas só sobre ela. Então, porque ela tinha todo o registro dela na plataforma, as interações que ela fazia, com quem que ela conversava, as localizações, geográficas no momento das conversas. E, além disso, dados importados do Facebook, que ela também nem sabia que tinha esse compartilhamento entre as empresas. Vejam o tanto que isso é preocupante, principalmente numa plataforma como o Tinder, que é uma plataforma de encontros, né? Que carrega, que envolve uma privacidade ao extremo. Além disso, nós temos outros tipos de utilizações da nossa tecnologia voltadas à modificação do comportamento, que foi demonstrada naquele documentário Privacidade Hackeada, né? Então fica mais uma sugestão aí para quem não assistiu. Lá mostra como aquela a empresa famosa Cambridge Analytica, ela utilizou dados de usuários do Facebook deixa eu só, para promover modificações de comportamento voltadas à campanha eleitoral, com o objetivo de eleger o ex-presidente americano Donald Trump. E a mesma empresa, com a mesma estratégia, foi utilizada naquela campanha para a saída da Inglaterra da União Europeia, que é até mostrada num filme muito, muito bom, o Brexit. E finalizando esses exemplos danosos aqui de tecnologia, atualmente já estão sendo discutidos, né? Isso é uma coisa que foi uma preocupação muito grande lá na Comissão de Direito Digital na reforma do Código Civil, como determinadas tecnologias podem gerar até mesmo prejuízos cognitivos para os seus usuários, né? E um exemplo desses é o TikTok. São aqueles vídeos curtos, muitas vezes sem nexo. Então a pessoa está ali, vê um videozinho de 20 segundos de um gatinho, depois vê um videozinho de 20 segundos de uma comida, depois vê um vídeo de 20 segundos de uma pessoa na academia. Isso tem sido realizados estudos para medir como isso pode prejudicar cognitivamente os usuários, né? Sempre que eu falo sobre isso para os meus alunos de graduação, eu acho que a resposta aqui seria bem diferente, né, já que a gente tem um público mais experiente, mas eu pergunto aos meus alunos, quanto tempo eles têm o costume eles conseguem se concentrar para ler textos, né? Assim, é assustador. O pessoal não lê mais do que meia hora. E eu tenho a impressão de que eles estão mentindo para mim. E isso tudo pode ser, como eu disse, né, prejudicado em razão da utilização de determinadas tecnologias. Mas vejam só, pessoal, no direito, né, como que essa tecnologia vem sendo utilizada atualmente? A ideia é a mesma. Obviamente, a gente vai ter muitos benefícios para colher dessa conexão entre tecnologia e direito, mas nós também teremos prejuízos, teremos situações perigosas, principalmente para o devido processo legal, em que nós precisamos ter bastante atenção, né? Só para para a gente ver como as coisas mudaram, eu lembro quando eu advoguei até 2012, então já são 12 anos sem advogar. E a tecnologia que eu utilizava lá no escritório, a gente lidava com um tipo de demanda repetitiva,
né? Que a gente só precisava mudar alguns dados da petição. A petição era uma petição gigante, igual, litigância repetitiva. Só que a gente tinha advogados novos, tinha estagiários, a gente deixava essas petições com eles, eles conseguiam atrapalhar a petição. Então, a gente não tinha segurança se a petição estava certa ou não. Então, qual ferramenta lá em 2012 que me ajudou? Aquele formulário do Word, né? Eu travei o documento todo e o estagiário só conseguia mudar os dados relevantes de cada caso concreto. Então, vejam, é um tipo de tecnologia que me ajudou há 12 anos, né? Mas, obviamente, muita coisa mudou de 12 anos para cá. E a tecnologia tem essa característica, né? A evolução dela não é linear, né? A evolução dela é exponencial. Isso é uma coisa até que me deixa assustado e, ao mesmo tempo, assim, ansioso pelo futuro da utilização dessas inteligências artificiais generativas, porque daqui 5 anos é um período muito grande de evolução para essas inteligências artificiais. Mas voltando ao papo aqui, eh, hoje em dia nós temos tecnologias, como, por exemplo, essa chamada Avo, que é uma plataforma que funciona como um marketplace para advogados, né? Então, a plataforma, ela possibilita que clientes e advogados se encontrem de forma online. Então, se você tem um problema jurídico, você pesquisa aqui pela área de atuação do advogado, ou pelo nome, ou pela sua cidade, pelo seu CEP, a plataforma vai te entregar os advogados que realizam aquele serviço. Dependendo do tipo de serviço, que pode ser se ele puder ser realizado completamente online, como por exemplo uma consultoria contratual, às vezes uma redação de um contrato, né? O advogado consegue prestar o serviço todo à distância e a própria plataforma se encarrega de fazer essa intermediação para entrega do serviço e recebimento dos honorários. Nós temos também ferramentas que já trabalham com pesquisa jurídica, né? O exemplo que a gente tinha mais famoso era essa plataforma chamada Ross Intelligence. A maioria das plataformas que eu vou citar aqui, pessoal, elas são disponíveis no exterior, tá bom? Mas essa plataforma Ross, ela era capaz de fazer pesquisas jurídicas, né? Eu digo que ela era mais famosa porque agora, com o implemento das inteligências artificiais generativas, nós estamos tendo um momento de criação de várias outras plataformas. Então, até o momento, é, nós temos outras que trabalham com pesquisa jurídica, mas a que era mais falada no campo, no nosso campo de pesquisa, era o Ross. O Ross era capaz de fazer pesquisas para verificar precedentes, regulamentos aplicáveis, e obviamente que uma máquina sempre vai fazer isso de uma forma mais eficiente que um ser humano, né? Nós ainda temos ferramentas que trabalham com previsão de resultados. O exemplo que eu trago para vocês é chamada Case Crunch. Ela é uma plataforma voltada a prever resultados de ações judiciais. E ela pode ser setada, né, configurada, para, por exemplo, te dar a previsão de resultado de uma comarca, ou de um determinado juiz, ou de um determinado estado, né? Isso aqui gera ganhos muito grandes para a advocacia. Porque a gente pode imaginar dois exemplos. O primeiro deles é a utilização dessa previsão de resultados para elaboração de propostas de acordo, né? O advogado sabe que ele vai tomar uma indenização de 15, 20 mil no final da ação. Se ele consegue, numa fase de acordo, fazer uma transação de 8, 10 mil, ele já gerou uma economia para o cliente dele, né, de 50%, né, porque ele ia gastar. Então vejam isso. A possibilidade de utilização desse tipo de ferramenta para grandes bancas que representam esses nossos grandes litigantes brasileiros. E uma outra utilização dessa tecnologia de previsão de resultados é até mesmo para saber onde propor demandas nos casos em que é possível optar pelo foro, né? Então, isso em demandas tributárias, que você tem empresas aí com sede, estabelecimento no Brasil inteiro, em que há essa possibilidade, o advogado pode fazer essa pesquisa de. Claro que isso já era feito, mas pode fazer isso de uma forma muito mais eficiente e optar pela comarca que lhe for mais favorável.
Aqui no Brasil, pessoal, tem uma plataforma chamada Turivius, que ela trabalha com essa mesma proposta, né? Só que ela é voltada para o direito tributário. Eu só não tive ainda acesso aos dados dela, eu não consegui interagir com essa plataforma para saber como ela funciona de fato e qual o grau de acurácia, se ela está acertando, se ela está errando, mas já existe aqui no Brasil, tá bom? Um outro tipo de tecnologia, né, que nós temos também são as plataformas voltadas à elaboração de documentos, e uma plataforma muito conhecida no direito americano é a chamada Legalmation. Vejam como ela é ousada aqui. Ela promete um dia de trabalho em apenas 2 minutos do advogado. E, por fim, nós temos também, obviamente, já hipóteses de utilização de tecnologia no âmbito dos tribunais brasileiros, né? Isso aqui já daria, se a gente fosse falar só sobre isso, daria para fazer talvez uns 13 encontros para tentar demonstrar como os tribunais têm utilizado tecnologias. Então, aqui eu trago só dois exemplos para vocês, que são aqui no tribunal onde eu trabalho, né, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós temos aqui um robô chamado Radar, que ele faz identificação de processos para possibilitar julgamento de casos repetitivos conjunto, tá? É, e isso aqui, eu sempre gosto de chamar atenção nisso, porque esse uma ferramenta que ainda está em teste aqui no Tribunal de Justiça. Ela não mostrou resultados muito legais no começo, não. Então, assim, a gente nem está usando muito mais ela, não. Só que está sendo estudado agora umas novas formas de utilização. No STF, a gente tem o grande exemplo do robô chamado Vitória, né? Que é uma inteligência artificial que ela é capaz de identificar o conteúdo dos recursos extraordinários que chegam no STF e, a partir daí, ele faz agrupamentos, né? Ele separa, você recebe 1.000 recursos extraordinários, separa 200 são dessa matéria, 150 dessa outra, e já indica se há decisão em recurso extraordinário, né, com repercussão geral para ser aplicada, ou se o caso é de suspensão, né? Vejam, aqui é um uso de inteligência artificial de uma forma que pode auxiliar no ganho de tempo, né, em algo que já era feito por servidores, né? Assim, ó, é aquilo que a gente sempre fala, todos esses trabalhos mecânicos, né, não tem nem como a gente querer comparar a eficiência de um ser humano com a máquina, né? Algo que uma máquina faz em milissegundos, o ser humano gastaria ali alguns minutos. Então, um exemplo que a gente tem até muito eficiente e virtuoso na aplicação de tecnologia no STF seria essa. E a gente teve notícias recentes, né, que o ministro Luiz Roberto Barroso encomendou das Big Techs ah, uma ferramenta capaz de relatar os processos que chegam no Supremo Tribunal Federal, né? Nós que trabalhamos no judiciário, a gente sabe que um um pesadelo para a gente, realmente, assim, que gasta muito tempo dos nossos serviços, é a parte de relatar os processos, né? A gente lê os processos, consegue entender ali basicamente o que se trata com experiência, a gente consegue fazer isso mais rápido, mas o tempo de relatar o processo, realmente, ele é algo que demanda tempo. E nos parece agora que a aposta do Luiz Roberto Barroso no STF é para isso, né? É, foi feito esse chamamento, parece que acho que cerca de 37 empresas se apresentaram, cada um com um tipo de ferramenta, um tipo de tecnologia diferente, e essa semana teve uma notícia do Luiz Roberto Barroso falando que em breve o Supremo Tribunal Federal vai ser capaz de fazer relatórios e até decisões utilizando a tecnologia, utilizando ferramentas de inteligência artificial. Então vejam, pessoal, esse é um panorama assim bem geral de como as tecnologias estão sendo utilizadas no direito, tá? Dentre essas tecnologias, a gente começa agora a abordar, né, o que a gente chama de Online Dispute Resolution, né, que é o que eu quero trabalhar especificamente com vocês hoje, né? Esse termo, né, Online Dispute Resolution, que significa basicamente resolução online de conflitos,
Ele integra, como eu já disse lá no início do nosso encontro, um campo maior de estudo que a gente poderia chamar de justiça digital. Ou seja, como resolver conflitos da sociedade utilizando a tecnologia, né? Posso criar um tribunal online, eu posso criar uma plataforma de acordos extrajudicial online. Tudo isso vai formar esse campo da justiça digital. Mas isso começa, gente, né, com as chamadas Online Dispute Resolution, que tiveram seu início de estudo na década de 90 nos Estados Unidos. A primeira pessoa, o primeiro autor que começou a lidar com essa realidade e usar esse nome é o chamado Colin Rule, né? O Colin Rule ele não era nem formado em direito, ele tinha lá um curso lá de resolução de conflitos, e já trabalhava utilizando tecnologia. Ele foi chamado na década de 90 para resolver um problema do eBay, né? O eBay começou a crescer, né? Ele tinha uma equipe para fazer a intermediação dos problemas que existiam entre vendedores e compradores. Então, você tinha um produto atrasado, você ligava no eBay. Alguém resolvia, fazia toda aquela intermediação. Só que começou a crescer de uma forma tão grande que o eBay começou a ter milhões de disputas para resolver num ano, né? Como é que a gente consegue gerenciar isso usando uma equipe de pessoas, de humanos, para ser o terceiro articulador daquela resolução de conflitos, né? Então, o Colin Rowe é chamado e ele pensa, uma proposta era automatizar isso através de formulários, né? Então, ao invés de usar um terceiro, eu vou utilizar formulários já prontos, com todos os problemas que podem surgir nesse nicho, com todas as soluções, e a partir daqui eu não preciso de uma pessoa. Só em casos mais complexos que eu chamaria um terceiro, né? Então vejam, naquela época, lá na década de... Isso começa em... O primeiro texto que a gente tem de 96, o Colin Rule lança um livro em 2002. Aí nesse livro ele diz que qualquer uso de tecnologia para complementar, auxiliar ou administrar um processo de resolução de conflitos é chamado de Online Dispute Resolution. Então, vejam, é um conceito muito amplo, né? Assim, pô, qualquer uso de tecnologia para ajudar a resolução de conflitos é uma ODR. Realmente, parece até errado, de tão simples, né? Mas o acerto desse conceito tão amplo é porque a, o conceito de Online Dispute Resolution, ele sempre vai estar ligado à evolução da tecnologia. Então, sempre que a tecnologia for mudando, a gente tem que mudar o conceito, né? Então, a gente não consegue dar um conceito mais próximo do que esse. Esse é mais acertado. Tanto que lá na década de 90, a tecnologia que ajudava era um simples e-mail, ou um simples sistema informatizado que possibilitava a troca de mensagens através de formulários, né? Só que, obviamente, nesses 30 anos de estudo, muita coisa vem mudando, né? Atualmente, a Online Dispute Resolution, ela passa a ganhar com duas novas ferramentas, ou duas novas potencialidades, que lá na década de 90 ainda a gente não tinha, né? Primeiro, é a utilização de algoritmos, né, para automatizar etapas, agora até mesmo para já pensar na possibilidade de minutar decisões, de gerar decisões automatizadas, mais a utilização dos dados gerados nos conflitos anteriores. E aqui, a Online Dispute Resolution, ela ganha na medida em que todo aquele rastro digital que é deixado nos conflitos, aquilo é uma massa de dados que nós, seres humanos, teríamos muita dificuldade de compreendê-lo, né? Teríamos lá um enorme amontoado de dados, muitas vezes sem nexo à primeira vista, em que nós teríamos dificuldade para fazer uma compreensão. Mas as ferramentas de mineração de dados, elas são capazes de achar correlação entre estes dados. E aqui nós começamos a pensar, então, na possibilidade de estudar uma etiologia dos conflitos, ou seja, saber por que que os conflitos surgem, saber por que que os conflitos estão ganhando volume. Isso era
Isso é algo já estudado, pessoal, não é novidade nenhuma. Isso é algo estudado desde a década de 80 nos Estados Unidos, na faculdade de Harvard. Mas o grande pulo é, eu, como ser humano, eu teria uma dificuldade enorme de fazer essa análise, quase impossível. Agora, quando a gente começa a pensar na mineração de dados através dos conflitos anteriores resolvidos em plataformas de resolução de conflitos, o cenário muda completamente. Porque a gente começa a descobrir coisas que a gente não sabia, né? A gente começa a descobrir a origem de determinados conflitos, a gente começa a descobrir por que que determinados procedimentos judiciais demoram tanto, a gente pode visualizar quais são as etapas de determinados procedimentos que geram maiores gargalos, tá? Então, vejam, se na década de 90, no início dos anos 2000, utilizar tecnologia para resolver conflitos era apenas trocar e-mail, trocar uma mensagem, hoje em dia nós temos um campo muito grande de aplicação. É por isso que, quando a gente fala em online dispute resolution, a gente está pensando numa grande mudança no sistema de aplicação de direitos, no sistema público de justiça, no sistema privado de justiça. Essas mudanças envolvem, em primeiro lugar, local, né? É, pensar em online dispute resolution nos faz ter uma noção completamente diferente do local de resolução dos conflitos, né? Até antes da pandemia, assim, era quase certo que todo processo precisaria de pelo menos uma audiência presencial. Ah, os advogados, os sujeitos processuais que trabalham com demandas que precisam de audiência, tinham isso já na rotina. Qualquer processo precisaria de reuniões presenciais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cenário nos mostra como cada vez mais a regra pode ser a tramitação 100% online dos procedimentos de resolução de conflito. A segunda mudança envolve a possibilidade de decisões algorítmicas, né? Se antes nós sempre confiamos nas decisões humanizadas, mas cada vez mais vai ser preciso repensar na possibilidade de decisões algorítmicas. Até hoje, né, até dia 16 de maio de 2024, eu não conheço, das pesquisas que eu faço, minha pesquisa está atualizada até o começo desse ano, eu não conheço softwares que estejam sendo utilizados para dar decisões automatizadas. Isso eu não conheço, né? Nós tivemos várias notícias de países que já estariam fazendo isso, como, por exemplo, a China, um robô que existiria lá na Estônia, mas Deve ter realizado quan- um estudo para a proposta de alteração legislativa. quando a gente vai pesquisar melhor a realidade desses países, a gente verificou que, na verdade, eles têm alguns protótipos, como vários grupos de pesquisa estão fazendo, para gerar decisões algorítmicas, mas ainda não existe. A grande questão é que, com o advento dessas inteligências artificiais generativas, me parece que o cenário sobre decisões algorítmicas mudou bastante. Antes, quando a gente conversava com pessoas da área técnica, eles falavam o seguinte: falavam, Hugo, ó, a gente espera que pelo menos uns 15, 20 anos para a gente ter já a tecnologia necessária para gerar decisões judiciais boas utilizando algoritmos. Com a potencialidade dessas novas inteligências artificiais, me parece que esse tempo reduziu. Então, assim, não me espantaria se daqui 3, 4, 5 anos, a gente começasse a visualizar decisões proferidas exclusivamente por algoritmos, tá? Isso fica mais claro quando a gente pensa em determinados tipos de demandas, né? Obviamente que todos vocês são advogados experientes, a gente sabe que alguns tipos de demanda são super difíceis, né, de você criar parâmetros, de parametrizar isso para que um algoritmo consiga resolver. Mas outras demandas, né, geralmente que têm requisitos muito rígidos, não me parece que teria tanta dificuldade em transformar isso num código, né? Eu dou um exemplo que, na realidade, que a gente trabalha aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no âmbito do direito civil privado, que são aquelas ações em que se discute o pagamento do seguro obrigatório do DPVAT para pessoas acidentadas, né?
em acidentes com veículos automotor, né? Basicamente, qual que é a atuação do juiz ali? É verificar o grau de lesão sofrido pelo usuário. Esse grau de lesão, 99% das vezes, é quantificado por um perito judicial, e fazer o cálculo multiplicando o percentual da lesão pelo valor que existe na tabela do DPVAT. É só isso. E basicamente as teses defensivas que existem, principalmente pelas seguradoras, né? Elas praticamente todas já estão superadas. Muitas delas já constam de jurisprudência muito tranquila dos tribunais, né? Não com caráter vinculante, por não se enquadrarem lá nos precedentes qualificados do 927, mas jurisprudências bem tranquilas. Então, vejam, esse tipo de demanda, me parece que um técnico bom, né, um programador, seria capaz de resolver isso. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Estou defendendo que deve existir esse tipo de decisão? Não, nem entrei nessa discussão. A minha, minha intenção aqui é justamente simplesmente colocar a realidade como ela pode nos aparecer daqui 3, 4, 5 anos. Não acho que vai demorar mais do que isso, não. Tá bom? E a terceira mudança implementada pelo Online Dispute Resolution diz respeito, mais uma vez, à utilização dos dados que são resultado da resolução de conflitos em ambientes digitais, né? Se antes nós tínhamos a ideia, a premissa, né, de que as tentativas de resolução consensual dos conflitos, elas deveriam observar o princípio da confidencialidade estrita, ou seja, nada do que foi dito numa sessão de conciliação vai poder ser acessado por terceiros. Esse cenário também começa a mudar agora. Por quê? Porque se eu preciso estudar os dados da massa de conflitos, eu preciso ter alguma forma de acessar todo esse estoque de dados que está sendo gerado, né? Então, obviamente, que não haveria aqui uma quebra do princípio da confidencialidade, mas é preciso pensar formas de utilizar os algoritmos para estudar a base de dados sem violar a confidencialidade daquelas discussões, dos dados pessoais, de dados sensíveis. Então, vejam só, quando eu falo em ODR, eu tenho que pensar pelo menos nessas três mudanças. E essas três mudanças, elas mostram como, na verdade, utilizar tecnologia para resolver conflito é uma mudança muito grande de paradigma, né? A ideia talvez seja reformatar muitos institutos que a gente já está acostumado a lidar aí há 30, 40 anos. Esse, então, meus amigos e minhas amigas, é um panorama assim, bem geral do que seria Online Dispute Resolution. E para deixar mais claro para vocês, eu trouxe aqui alguns exemplos de casos de utilização já dessas plataformas de resolução de conflitos. Uma advertência que eu faço é, embora a ODR tenha começado na década de 90 na iniciativa privada, ela passou a ser absorvida pelos tribunais, né? Então, hoje nós podemos visualizar iniciativas de online dispute resolution tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Não há mais como fazer uma distinção, como era feito antigamente, que o ODR seria algo estritamente privado, né? Hoje, cada dia mais, a gente tem essa confusão. Como ela iniciou lá na década de 90 nas plataformas de comércio eletrônico, as plataformas do eBay, do Alibaba, do Mercado Livre aqui no Brasil, né, eles trabalham já com essa concepção de utilizar online dispute resolution. Então, essas plataformas, elas utilizam ferramentas como, por exemplo, fazer negociações automatizadas, né? Na hora que o sistema entende qual que é o seu problema, o próprio sistema já gera possibilidades de resposta do vendedor adequadas àquele problema, né? A ideia é, não preciso esperar o vendedor responder 2 dias, não, tudo já é automatizado. O Alibaba, para vocês terem uma ideia, ele trabalha também com um tipo de ferramenta que é a instalação de júris eletrônicos. Quando não é possível alcançar um acordo ali entre o vendedor e o comprador,
uma das partes pode solicitar, então, que se instale um júri. Esse júri é formado por membros, né, daquela comunidade de compradores e vendedores, e eles ali vão votar para falar quem tem razão ou não. Então, vejam como isso traz uma potencialidade muito grande de resolução, mas também traz outros problemas, né? Assim, e aí, nesse júri eletrônico agora, então, eu tenho que observar os direitos lá decorrentes do devido processo, né? O contraditório está sendo observado, essa decisão tem que ser fundamentada, eu tenho que ter ampla defesa, né? Isso é algo que já vem sendo discutido para a gente, por exemplo, na plataforma da Uber. A Uber tem lá suas formas de resolução de conflitos. Cada dia mais a gente tem visto ações de motoristas da Uber discutindo justamente a existência de um devido processo legal que não está sendo observado pela Uber ao excluir os motoristas de suas plataformas. Tá bom? Ainda no âmbito privado, vocês vão se lembrar que eu falei lá do Colin Ruel, né? Que foi esse precursor no estudo das ODRs, né? Depois que ele participou lá desse case famoso envolvendo o eBay, ele abriu uma empresa de tecnologia voltada a criar plataformas de resolução de conflitos. Então, ele criou o Moldria, né, que é essa plataforma de resolução de conflitos online, ou seja, uma plataforma de online dispute resolution. Esse prospecto aqui é até o prospecto disponível no Brasil. Então, essa plataforma, se uma empresa, se a TIM quiser comprar, a Gol, ela consegue entrar em contato com a Tyler, né, que foi a empresa que comprou o Moldria, para adquirir essa plataforma. O que que é legal nessa plataforma, pessoal? O mais interessante dela é que ela é uma plataforma modular. Isso significa, então, que a empresa ela pode comprar um dos módulos ou todos os módulos. Então, você teria lá um primeiro módulo de, por exemplo, de autoajuda, em que o cliente, né, o jurisdicionado, que isso pode ser só uma observação, essa plataforma é utilizada por tribunais dos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, o cliente ou jurisdicionado entraria ali para saber primeiro se ele tem efetivamente um caso, né? Se ele tem uma demanda jurídica. A partir daí, ele poderia optar por iniciar a segunda fase desse procedimento de resolução de conflitos, que seria a negociação automatizada. Então, a plataforma, antes dela começar a ser operacionalizada, né, no âmbito das empresas, ela faz um estudo de quais conflitos eles são resolvidos, são gerados, quais as possibilidades de resolver aquele conflito, como a empresa trata os conflitos e gera, então, propostas automatizadas de acordo. Não sendo possível, aí passaria para uma terceira etapa, que é um terceiro módulo, envolvendo, então, a utilização de um mediador humano. Então, vejam, a ideia é tentar resolver da forma eletrônica, na maioria das vezes, e não sendo possível, abre-se espaço para essa intervenção por um mediador humano. Caso não seja possível nenhum desses tipos de solução, a plataforma possibilitaria, então, a utilização do seu último módulo, que pode ser adquirido isoladamente pelas empresas, que é o módulo de julgamento online, né? Então, esse julgamento online pode ser realizado por pessoas, mas, mais uma vez, é plenamente possível que daqui a um tempo não muito longo, essas decisões sejam dadas de forma automatizada. Tudo isso, pessoal, seria possível fazer através dessa plataforma chamada Moldria. Quando a gente vai observar o sistema público de justiça, o exemplo mais famoso que a gente tem na nossa área aqui é o chamado CRT, né? O Civil Resolution Tribunal, que é um tribunal de resolução civil lá do Canadá. O que que é o interessante desse CRT, né? Primeira coisa, o CRT, assim, ele tem índices muito grandes de satisfação dos seus usuários, né?
É, eles fazem essa medição constante, essa avaliação, e os índices são muito altos. Tá? As pessoas gostam de resolver os seus conflitos pelo CRT. E é interessante que ele é um tribunal 100% online. Tanto é que ele nem tem sede física, né? Tem uma atuação, né? Ele é tem uma jurisdição obrigatória lá na Colômbia Britânica, né? No Canadá. E ele funcionaria, mais ou menos, para demandas parecidas com as nossas demandas que são resolvidas aqui nos juizados especiais cíveis. Então, trabalharia lá com demandas de menor valor, até 25 mil dólares, né, canadenses, e outras questões envolvendo condomínios, envolvendo locações. Ele é de jurisdição obrigatória para esses casos, tá? Como ele funciona exclusivamente online, 24 horas por dia e 7 dias, nos 7 dias da semana, o CRT não teve grandes impactos quando a gente passou por aquela triste pandemia, né, que nós tivemos lá de 2000, a partir de 2020, né, março de 2020. Então, vejam, como já era um tribunal que estava implementado desde 2015, num ambiente completamente digital, ele não sofreu dificuldades como outros tribunais sofreram. Não? E outra observação importante do CRT é que ele muda até mesmo a dinâmica das relações entre o tribunal e seus servidores. Porque como ele funciona 24/7, foi necessário estabelecer, então, um sistema de jornada de plantões. Então, as pessoas trabalham lá o dia inteiro, né? Tem gente que trabalha de madrugada, tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha à tarde. Aqui no Brasil, pessoal, a gente sempre diz que o uso dessas plataformas de online dispute resolution ainda está engatinhando, né? A gente não tem coisas tão avançadas ainda. O exemplo mais famoso que nós temos aqui no Brasil é essa plataforma que deve ser conhecida já de muitos de vocês. Se eu falasse há 2 anos, pouca gente conhecia, mas agora cada vez ela está ficando mais conhecida, que é o consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br, eu gosto de brincar que ele é basicamente um Reclame Aqui, só que mantido, né, pelo Executivo Federal. No consumidor.gov, é possível que um consumidor que seja com problema de consumo cadastre a sua reclamação. Se a empresa estiver cadastrada aqui, hoje em dia quase todas as grandes empresas estão. O sistema chama a empresa e possibilita que as partes tentem negociar ali um acordo para o seu problema de forma online, né? Então vejam, não tem nenhum tipo de utilização rica da tecnologia, né? Nós não temos negociações automatizadas, não temos decisões algorítmicas, nada disso. Mas ele possibilita um novo ambiente para a resolução dos conflitos. E o que ele traz de muito benéfico, principalmente para pesquisadores e para formuladores de políticas públicas, é que todos os dados que são gerados ali, eles são transformados em indicadores. Então, é possível você ver por regiões onde está tendo mais conflito com determinada empresa, quem são os maiores litigantes, quem são as empresas que respondem mais rápido, quem são as empresas que efetivamente solucionam os seus conflitos utilizando a plataforma. Então, vejam, por mais que seja uma plataforma simples, é uma plataforma que vem gerando resultados muito positivos. Não sei de vocês quem já utilizou, eu já utilizei, não tive sucesso, precisei judicializar depois, mas realmente foi uma tentativa de solução rápida, que eu consegui fazer ali com 3, 4 dias no máximo, né? Se a gente verificar aqui esse radar, pessoal, para quem também não conhece, nós temos uma associação aqui no Brasil chamada B2L, que é a Associação Brasileira de Law Techs and Legal Techs, né? São empresas que trabalham com tecnologias jurídicas, né? A B2L, ela tem esse radar que é atualizado todo mês, é um radar dinâmico que vai demonstrando quais são as startups jurídicas, né? Outras empresas que nem se qualificam como startups, mas empresas de tecnologia
para o direito, né? Se a gente olhar aqui nesse campo do meio, né, ali com esse, do lado desse cinza chamado resolução de conflitos online, a gente vai ver que nós temos plataformas no Brasil, né, já que trabalham com essas tentativas de ODR, né? Então nós temos aqui cerca de 14, 15 plataformas, tá? Para quem tiver curiosidade depois, fica a dica, é só vocês entrarem lá no site da B2L que vocês vão ter acesso a esse radar. Mas vejam, nós temos vários outros tipos de empresas que já estão trabalhando efetivamente com tecnologias aplicáveis ao sistema de justiça. Mas vejam só, se a gente já tem tantas empresas, né, trabalhando com ODR no Brasil, né, só mostrei aqui que seriam 15. Por que que eu falo que a gente ainda está num estágio inicial da ODR no Brasil? Eu digo isso porque as plataformas que nós temos, elas ainda estão com uma utilização bem mais incipiente da tecnologia, né? Para exemplificar, vejam só essa plataforma holandesa aqui, chamada Aitelkaar, né? É uma plataforma voltada à realização de divórcios na Holanda. Vejam só como ela funciona. Essa palavra, Aitelkaar, significa basicamente divórcio, divorciar mesmo. Então, se você é casado na Holanda, já quer extinguir lá seu vínculo matrimonial, você pode, ao invés de procurar o sistema formal, né, de justiça, você faz o login nessa plataforma, né? Aí nessa plataforma, como se fosse uma rede social lá, esses serviços que são colocados à disposição, esses serviços eletrônicos, que você tem pacotes, né? Pacote mensal, pacote anual. Aqui você escolhe o módulo de acordo com o seu problema, né? Então, seu problema pode ser só fazer um divórcio, mas seu divórcio pode envolver guarda de menor, seu divórcio pode envolver partilha de bens. Então, vejam, nós temos valores que vão até 450 euros por pessoa, né? É um valor alto, não é um valor baixo, não. Mas isso é uma característica de vários sistemas de justiça, né? Como a gente sabe que tem custas processuais muito altas. Então, esse valor de 450, por mais que seja alto, nós também temos lá na Holanda muitos subsídios, né? Estatais para as pessoas que não têm condição de pagar. Então, você escolhe o seu modo, tá? Indica se você deseja o apoio de um mediador ou não e cria uma conta. Quando você criar a sua conta, você vai ser convidado a responder um questionário, tá? Você vai preencher seu questionário, vai botar todas as questões importantes que eles pedem. E algo que chamou atenção nessa plataforma é que para casos mais simples, é, verificou-se que ela consegue comunicar muito bem com o usuário, né? Mas quando começa a envolver questões mais complexas, por exemplo, se você perguntar para uma pessoa completamente leiga, você tem pacto antinupcial? A pessoa não sabe o que é isso. Então, assim, ela já precisaria de ser auxiliada por um mediador. Então, por mais que a plataforma tenha sido construída com a ideia de gerar perguntas simples, eles até falam que a ideia era gerar perguntas que seriam entendíveis por uma pessoa que estudou até a quinta série, por exemplo. Esse é o foco deles, facilitar a comunicação. Mas ainda assim, há algumas nuances que não conseguem ser bem entendidas, o que já mostra um pouco de problema dessa plataforma, né? Mas veja, então você responde o questionário. Quando você responde, o réu, né? A outra pessoa do divórcio, a outra parte, a parte diversa, ela é convidada também a fazer a mesma coisa. Ela vai preencher o formulário. A partir daí, pessoal, a própria plataforma faz um plano de divórcio. Vocês vão divorciar, guarda de tal forma, guarda compartilhada, os bens podem ser divididos dessa maneira. Se as partes concordarem, elas dão um ok, porque a autonomia aqui é delas, elas que vão decidir se querem divorciar ou não, se querem seguir todos os parâmetros sugeridos pela plataforma. E no final ainda, nós temos uma análise feita por um advogado da plataforma para verificar se está tudo ok, faria aqui um controle de legalidade, né, tal qual
o Ministério Público faz no Brasil, e aí esse caso seria homologado pelo tribunal. Então, é por isso que eu sempre falo que, por mais que nós já tenhamos plataformas de ODR no Brasil, eu acho que ainda elas estão caminhando, estão engatinhando, né? Por conta desses exemplos mais avançados que nós temos fora do país. Então, a gente pergunta assim, diante desse cenário, o que que a gente tem de perspectiva, o que que a gente tem de desafio para enfrentar, né? As perspectivas, uma delas nem mais tão atual, a outra atual ainda, seriam a partir de regulamentações do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça criou duas resoluções para fomentar a utilização, né, dessas plataformas de resolução online de conflitos. A primeira delas, é o chamado juízo 100% digital, ela que eu disse que já nem é mais tão atual. Por quê? Porque ela foi uma iniciativa que deu certo, né? O Conselho Nacional de Justiça criou a possibilidade, então, de que os processos judiciais tramitem de forma 100% online, sem a necessidade de nenhum comparecimento físico ao tribunal. E isso tem dado certo. As pessoas gostam disso, muitos procedimentos estão tramitando assim. Então, isso me parece que é uma realidade, né? Já é uma realidade que talvez não mude tanto, né? Nós vimos ultimamente, né, do último ano para cá, a gente viu uma tentativa do CNJ de tentar frear um pouco esses sistemas remotos, né? Principalmente no que diz respeito à atuação dos servidores públicos, né? Dos servidores do judiciário. O que a gente verificou é que depois da pandemia, a maioria das equipes voltou de forma bastante tímida, né? As pessoas perceberam que era possível trabalhar à distância e começaram a adotar esses sistemas de trabalho como regra, né? Só que o CNJ, no ano passado, não lembro se foi 2023 ou 2022, ele determinou que só 30% dos servidores de cada setor pode trabalhar remotamente. Tá? Então, assim, por mais que a dinâmica de resolução de conflitos tenha ficado 100% online, o que a gente está percebendo é que o CNJ deu uma freadinha, pelo menos do lado aqui dos servidores do judiciário. Mas o que não vai impactar, obviamente, as partes dos advogados, porque eles ainda continuam com essa possibilidade de utilizar o juízo 100% digital. O que me parece que houve para o CNJ fazer esse recrudescimento foi, na verdade, muita reclamação de advogado que não conseguia despachar com o juiz, né? Que chegava, o juiz nunca estava no fórum. Então, o CNJ fez essa iniciativa. Então, percebam, primeira perspectiva que a gente tem, que os nossos processos tramitem cada vez mais de forma online. Então, assim como a gente está fazendo essa reunião aqui, eu acredito que vocês também, né, todos, devem ser todos procuradores, se vocês estão me assistindo aí, eu acredito que muitos estão trabalhando e me assistindo, vão acabar aqui, já vão começar a trabalhar também. Isso mostra como isso é uma realidade. A segunda perspectiva são os chamados CIRECs, né? Que são Sistemas Informatizados de Resolução de Conflitos. O que são os CIRECs? O CNJ determinou que todos os tribunais deveriam, no prazo de 18 meses, esse prazo já estourou, criar sistemas eletrônicos para tentar resolver os conflitos dentro dos seus sistemas de processo eletrônico. Então, a ideia é a seguinte: se o processo tramita no PJE, no EPROC, você vai ter lá, na hora que iniciar o procedimento, né, ao invés de fazer aquela audiência de conciliação do 334, quando ainda ela é aplicada, você vai ter uma fase online e automatizada, em que as partes poderiam tentar chegar a uma solução consensual do conflito sem necessidade de intermediação. Então, eu faria como se fosse um consumidor.gov.br dentro do procedimento eletrônico. Essa era a ideia básica, obviamente, que recomendou-se que as plataformas utilizassem tecnologias mais avançadas, como negociações automatizadas, esse tipo de coisa.
O grande problema é que esse sistema, esse CIREC, ele ainda não se implementou, ainda que o prazo tenha estourado, né? A última vez que eu fiz o levantamento, há um procedimento em trâmite lá no Conselho Nacional de Justiça para apurar as causas dessa demora. Por que que não deu certo? Mas nós não temos ainda. De todo modo, me parece que talvez a dificuldade seja uma dificuldade até técnica mesmo, né, de criação das plataformas. Porque quando eu converso com, com alguém da área técnica, né, a gente vai falando nossas ideias, a gente esquece que dar ideias é muito fácil, né? Na hora de implementar, realmente a gente começa a ter grandes barreiras aí para serem ultrapassadas. Então, as duas perspectivas que eu trago para os senhores e para as senhoras hoje seriam justamente sobre o juízo 100% digital e sobre a criação do CIREX, que é algo que a gente ainda tem que monitorar para o futuro. Então, se essas são as perspectivas que mostram que cada vez mais nossos conflitos vão ser resolvidos em ambientes completamente digitais, quais desafios que nos aguardam, né? O primeiro desafio, obviamente aqui, pessoal, eu escolhi 5 desafios para trabalhar com vocês, não são todos, não. Vários autores trabalham com outros, esses aqui são os que estão na nossa mira atualmente. O primeiro desses desafios se refere à redução, à possibilidade de utilizar as tecnologias para reduzir o acesso à justiça. O que que eu quero dizer com isso? Quando se criou a Online Dispute Resolution, lá na década de 90, todos os estudos estavam, né, eles tinham um marco teórico do sistema multiportas, né? A ideia, então, era criar mais uma porta para resolver o conflito, né? Então, você teria lá o judiciário, teria câmaras de conciliação, de mediação, teria arbitragem. Só que alguns tipos de conflitos, eles não eram adequados para nenhuma dessas portas, porque às vezes eram conflitos de muito baixo valor, né? Então não justificava nem a contratação de um advogado para resolver, às vezes, um conflito de 10, R$ 50. Cria-se, então, uma nova porta no sistema de justiça, no sistema multiportas de justiça. Então, vejam, a ideia era ampliar o acesso à justiça, né? Só que o que acontece? Atualmente, essa mesma ODR, que foi gestada para ser uma nova forma, uma nova porta, né, de acesso à justiça, ela passou a ser utilizada agora para reduzir o acesso do cidadão ao judiciário. Por quê? Tem se tornado frequente a prolação de decisões por juízes de primeiro grau, determinando que, antes das partes ajuizarem uma ação judicial, elas tentem resolver o seu conflito por uma plataforma online de resolução de conflitos. Então vejam, o que foi feito para abrir uma porta, na verdade, agora está sendo utilizado para fechar outra. E o fundamento desses juízes, né, para fazer esse tipo de exigência, primeiro, não há previsão legal para isso, né? Já há até um projeto de lei tramitando com a ideia de criar mais, como se fosse mais uma condição da ação, né? Ou então uma forma de caracterização do interesse de agir. Só que esse projeto de lei ele está tramitando, não foi aprovado ainda não. Mas a ideia, esses juízes então passaram a fundamentar as suas decisões em alguns precedentes qualificados que nós temos, né, sobre o ajuizamento de ações previdenciárias e sobre o ajuizamento de ações de exibição de documentos. Aí eu falo aqui sobre ações previdenciárias no julgado que nós tivemos no RE, no Supremo Tribunal Federal, que decidiu, na época muito acertadamente, que o interesse de agir para ajuizar uma ação de aposentadoria, por exemplo, ele só existiria a partir do momento em que o INSS negasse a concessão da aposentadoria, né? O que me parece muito correto. Da mesma forma, o STJ, ao julgar o RESP 1349453, decidiu que, antes de se ajuizar uma ação de exibição de documentos contra uma instituição financeira, contra um banco, o consumidor tem que comprovar que tentou obter esse documento de forma extrajudicial. Só que percebam, esses precedentes, eles não se enquadram
nas situações em que agora eles têm sido utilizados. Por quê? Porque tem se defendido que, por exemplo, um consumidor que teve seu nome negativado no SPC, na hora que ele for ajuizar a ação requerendo uma indenização, ele tem que comprovar que ele tentou resolver o problema extrajudicialmente. Só que vejam, esse consumidor, ele teve o direito violado não com a tentativa de solução, mas antes. O direito dele é violado no momento em que o nome dele é negativado. Então, para que eu vou criar mais uma barreira para esse consumidor? O que nós temos percebido, pelo menos no âmbito aqui do judiciário mineiro, é, é que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais quase todas as vezes reforma essas decisões de primeiro grau. Eu não fiz uma pesquisa ainda nos outros tribunais do país. Então, por mais que essas decisões estejam sendo proferidas pelo juiz de primeira instância, elas estão sendo reformadas pelo tribunal. Só que nós temos em tramitação aqui um IRDR discutindo justamente essa questão. Está se discutindo, né, para formar um precedente vinculante no âmbito de Minas Gerais, a possibilidade dos juízes exigirem que, em demandas de consumo, o consumidor comprove que tentou solucionar o seu conflito numa plataforma online, de forma extrajudicial, como requisito para caracterização do seu interesse de agir. Então, vejam, eu não sei o que vai vir desse IRDR ainda. Até para quem tiver interesse, a gente vai ter uma audiência pública semana que vem sobre isso, dia 23 de maio, salvo engano, aqui no TJ de Minas. Quem quiser, especialistas que quiserem se inscrever, salvo engano, a inscrição é até dia 17, acho que é até amanhã, no site do Tribunal de Justiça. Então, fica aí o convite para quem quiser se inscrever, para quem quiser participar. Esse é o primeiro desafio que nós temos que enfrentar quando a gente fala em resolução online de conflitos. O segundo se refere ao que a gente pode chamar de desigualdade informacional. O que seria essa desigualdade informacional? A gente sabe que num processo judicial é normal, né, já que existam diferentes níveis de conhecimento, diferentes níveis de acesso à informação, diferentes níveis de acesso às formas efetivas de defesa, né? Então, uma das grandes preocupações que a gente tem no processo é a paridade de armas, né? A gente não pode deixar uma parte vulnerável, né, é, litigar sem nenhum tipo de equiparação com um litigante habitual, por exemplo, né? Então, já existe isso no processo. Isso uma constatação já de mais de 40 anos, né? O Mark Galanter lá falava da diferença que existe entre os litigantes habituais, os litigantes eventuais. O problema é que, a partir do momento em que eu percebo que eu consigo utilizar ferramentas tecnológicas para aumentar a minha performance no processo judicial, eu posso aumentar essa desigualdade. Porque eu não consigo garantir que as partes vão ter o mesmo nível de acesso, e o juiz também, a um kit tecnológico, por exemplo, as ferramentas tecnológicas existentes. Então, os grandes litigantes têm acesso a isso já assim, muito tranquilo, né? Já estão até produzindo ferramentas para fazer isso. Agora, o litigante eventual não tem esse acesso. Ele não vai conseguir fazer uma previsão de resultado, ele não vai conseguir é, monitorar todo o Tribunal de Justiça para saber ali qual que é a chance de êxito dele. Da mesma forma, o juiz. A gente percebe muito isso aqui no Tribunal de Justiça de Minas. É, eu brinco aqui que eu acho que o Tribunal de Minas é um tribunal muito artesanal ainda. A gente faz tudo muito na mão, assim. Então, demandas repetitivas são tratadas uma a uma aqui em Minas Gerais, né? Então, percebam como isso pode gerar um descompasso muito grande entre a força dos advogados e o papel dos juízes, entre a força do autor e a força do réu. Então, nós precisamos pensar em formas de garantir uma igualdade no acesso às tecnologias. Então, me parece que vai ter que haver
um papel muito importante da própria Ordem dos Advogados do Brasil, né? O Conselho Nacional de Justiça tem que se preocupar com isso, né? Para evitar, então, que haja essa desigualdade informacional. E a desigualdade informacional, ela pode ser ainda mais agravada nas ODRs, porque muitas das plataformas de resolução de conflitos, elas são construídas pelo próprio litigante habitual, né? Então, a Gol vai criar sua plataforma de resolução, o eBay, como eu disse. Nada impede que essas empresas projetem a plataforma de forma a gerar algum tipo de benefício na resolução do conflito para elas, né? E um problema maior ainda é que como essas plataformas são voltadas a conflitos de baixo volume, né, que são conflitos de um valor às vezes muito pequeno, elas são criadas com a ideia de que o próprio jurisdicionado seja capaz de utilizá-las sem o advogado. Então, vejam, do lado a gente vai ter lá um usuário que entrou na plataforma da Latam para resolver seu conflito. A plataforma foi feita pela própria Latam, que pode ser utilizada para otimizar seus ganhos. O jurisdicionado não tem nem advogado para orientá-lo, né? Isso é algo que a gente tem que se preocupar. Eu lembro que quando eu fiz a pesquisa sobre algumas plataformas no mestrado, eu até retrato isso no livro que o Luiz comentou lá no início. Eu lembro que, eu não, salvo engano, já tem alguns anos, vocês me desculpem, mas, salvo engano, o contrato da Latam, mas era uma aviação, ela tinha uma cláusula direcionando o consumidor a uma plataforma, como se fosse uma plataforma externa de resolução de conflitos, né? Chamava, acho que era JusPro, coisa assim. Quando você ia pesquisar, a plataforma JusPro, ela foi feita no âmbito do escritório que representava a Latam. Então, assim, a plataforma foi feita pelo próprio litigante, né? Isso é algo que acontece e que tem que haver uma preocupação sobre isso. Então, perceba, a gente está num campo, pessoal, muito. Não é um campo legislado, né? Não é um campo regulado. A gente tem muitos buracos, né, para tapar e muitas preocupações para nos ocupar. O terceiro desafio são os próprios riscos relacionados à utilização de inteligência artificial. Eu acredito que a professora Débora talvez tenha tratado isso com você, já que ela deu uma aula sobre essas inteligências artificiais. Eu nem vou me aprofundar aqui não, mas só vou fazer uma menção, né, à possibilidade de o que a gente chama de vieses algorítmicos, né, e a possibilidade da chamada opacidade decisória, ou seja, a partir do momento em que as decisões começarem a ser tomadas de forma automatizada, criadas por algoritmos, nós temos que lembrar que algoritmos não são isentos de vieses, né? Os algoritmos, na verdade, eles trazem consigo os vieses de seus criadores, né? Então, nós geramos um tipo aí de viés algorítmico. E isso é muito preocupante quando a gente percebe que o processo de tomada de decisão da máquina, ele é muitas vezes encoberto por um fenômeno que a gente chama de opacidade decisória, né? Por mais que a gente tenha acesso ao código do algoritmo que está sendo utilizado, que nem sempre isso acontece, né? Veja, em países que utilizam ferramentas privadas, a grande discussão é: minha ferramenta é privada, eu não vou abrir meu código para ninguém, né? Então, como que eu vou ter consciência de como essa decisão está sendo gerada se um dos processos de tomada de decisão dentro da estrutura do algoritmo, né, é, ele é opaco, né? Nós temos ali uma black box, uma caixa preta em que a gente não consegue saber como ele está pensando. Então, mais uma vez, um outro desafio que nós temos que nos preocupar são os riscos relacionados à utilização de inteligência artificial. E isso me parece que é uma preocupação que vem tomando já conta dos pesquisadores, dos legisladores, né? Nós tínhamos, né, o projeto de lei que estava tramitando sobre regulação da IA no Brasil, mas parece que ele deu uma enterrada, parece que agora ele vai ser substituído por um outro projeto.
E nós estamos andando, né, no mesmo nível que outras potências mundiais. Não é um problema nosso do Brasil, não, né? Lá, no âmbito da União Europeia, acabou de sair lá a regulamentação da inteligência artificial. E no nosso caso é algo mais específico ainda. Não é só a regulamentação da inteligência artificial, mas sim a sua utilização em campos de decisões extremamente sensíveis, que é o campo jurisdicional. O quarto desafio, meus amigos e minhas amigas, se dá em relação à acessibilidade, né? Ao acesso digital das pessoas. O último levantamento do IBGE que eu tive acesso, foi do final do ano passado, mostrou que 90% dos lares do Brasil já possuem acesso à internet, que é muito legal, só 90%, super alto. Só que a gente não pode esquecer de alguns detalhes. Primeiro, 10% de lares sem acesso à internet no Brasil é muita coisa, né? Tô falando se a gente fosse fazer aí pelo número da população, a gente teria 20 milhões de pessoas ainda sem acesso adequado à internet. Além disso, dois problemas. Primeiro, quando você vai analisar de forma estratificada quem tem acesso à justiça, à internet, você percebe que esse acesso é muito reduzido nas pessoas de maior idade e nas pessoas de classes mais baixas. Então, nós temos muito acesso, mas o acesso de qualidade ele vai estar restrito a pessoas de 18 a 30, 40 anos e pessoas com maior poder aquisitivo, né? É muito normal, né? Eu dou aula em uma instituição aqui em Belo Horizonte que a gente tem alunos que são de origem mais simples. É o perfil do nosso aluno. Chega no último mês, na última semana do mês, é muito comum que muitos alunos não têm pacote de dados, né? Isso é uma realidade do Brasil. Você tem pacote de dados durante 3 semanas. Na última semana não tem. E entre os jovens, a maior ferramenta para o acesso à internet é justamente o celular. Então, por que que eu estou trazendo esses dados? Só para mostrar que, por mais que nós sejamos um país que está em expansão no acesso digital, nós temos ainda um déficit de acesso digital. Esse déficit vai ser muito preocupante nas populações de menor renda, nas faixas etárias mais altas, tá? E muitas vezes o acesso não vai ser um acesso de qualidade. Então, a partir do momento em que eu levo para o mundo digital questões essenciais da vida, né? Consultas médicas online, educação online, agora a possibilidade de resolver um processo de forma digital. Uma preocupação que eu tenho que ter é com o acesso dessas pessoas à internet. E não só isso, até mesmo com o grau de compreensão que elas têm das ferramentas digitais, né? Que seria uma possibilidade, a preocupação em fornecer um letramento digital para essas pessoas. Todos esses quatro desafios, pessoal, eles vão desembocar nesse último desafio, que é o desafio da transparência, que é algo que eu até venho estudando mais nos últimos anos, né? Todos esses problemas, sejam relacionados a como a inteligência artificial vai decidir um processo, como, como os algoritmos vão estudar os dados produzidos no procedimento de resolução de conflitos, como, por exemplo, se realmente eu tenho uma opacidade decisória, se realmente eu tenho viés algorítmicos, todas essas preocupações acendem uma preocupação maior, que é a necessidade de ser o mais transparente possível, né? Nós não, no direito processual, né, que é o ramo aqui meu de atuação, é algo que não se fala muito em transparência. A gente fala em contraditório, fala em boa-fé, né? Fala em cooperação, mas a gente não fala em transparência, né? Isso me parece que é algo que tem que ser bastante problematizado, ou seja,
qual o grau de transparência de uma plataforma de ODR? Né? Se uma plataforma de ODR pode me gerar tantos problemas, né, o usuário vai ser cientificado desses problemas em que medida, né? Vai ser como quando você faz lá seu acesso, seu registro no Instagram, que você só corre a tela e dá um OK, né? Ou a gente tem que ter um dever mais ostensivo de transparência, né? Me parece que todas essas decisões que forem tomadas, todos esses conflitos que forem procedimentalizados nesses ambientes, eles têm que passar por um dever muito grande, um grau muito alto de transparência, exigindo-se que o usuário esteja sempre devidamente informado. Então, nós teríamos que utilizar termos de consentimento informado para esses usuários. Então, pessoal, já encaminhando para o fim aqui, eu vou até finalizar antes do tempo que nós tínhamos combinado, a conclusão que eu chego com vocês, que eu gostaria de deixar com vocês, é assim, como é que a gente faz para superar todos esses desafios, né? Lógico que não existe uma resposta concreta, uma resposta objetiva para isso. A, a resposta que eu tenho tentado dar no âmbito, pelo menos, do direito processual, mais uma vez que eu estudo direito processual, é que nós temos uma régua que deve ser sempre observada. Como eu disse lá no início, né, da apresentação, nós temos que buscar garantir direitos fundamentais às pessoas com as ferramentas tecnológicas, incluindo todas essas plataformas, essas possibilidades de criar plataformas de online dispute resolution. E no campo do direito processual, nós temos uma garantia, né, que tem que ser sempre observada, que é o devido processo legal e todos aqueles direitos dele decorrentes. Então, sempre que a gente for estudar, ou não só estudar, mas também implementar na prática, né, uma plataforma para tentar utilizar a tecnologia para apoiar uma resolução de conflitos, nós temos que pensar, estou observando o contraditório, estou observando a ampla defesa, estou observando a isonomia, a fundamentação racional das decisões judiciais, tudo isso não pode passar ao largo das nossas preocupações, né? Eu sempre falo que essa palavra justiça digital, né, ela tem duas palavras, não é só uma coincidência, não. É porque nós temos que realmente observar as duas palavras, né? De nada adianta ser digital se a gente não está sendo justo. Tá? Então, eu agradeço muito a todos vocês, agradeço mais uma vez ao Luiz pelo convite. Eu gostaria só de deixar aqui, eu sempre deixo essa recomendação, que é o livro que eu escrevi sobre esse tema, muito que eu falei hoje está nele, foi com o Dierle Nunes, que foi meu orientador no mestrado, agora no doutorado também, amigo do professor Luiz Vale. Eu até deixava também um QR Codezinho aqui, fazendo um jabá, né, para o pessoal acessar o livro, quem tivesse interesse em adquiri-lo, mas felizmente, né, ou infelizmente, essa edição, ela se esgotou, então a gente está aguardando agora o lançamento da terceira edição. Então, meus amigos e amigas, professor Luiz, obrigado, espero que eu tenha cumprido o meu objetivo de auxiliados, pelo menos, numa introdução ao mundo da Online Dispute Resolution. Muito. Olá, meu amigo, muito obrigado, parabéns pela palestra, pela exposição, principalmente para nos situar nesse tema, trazendo inclusive todas as perspectivas, né, desde o seu desenvolvimento embrionário até as suas aplicações atuais, inclusive com cases específicos de plataformas que já estão em operação, inclusive algumas dessas plataformas, é bom destacar para todos os colegas que estão aqui nos ouvindo, na área que foram desenvolvidas na área privada, enfim, algumas delas são ofertadas, inclusive, para o poder público. Né? A gente tem visto, por exemplo, você pegar o Modria, né? Existem negociações para órgãos e entidades do setor público e algumas até mesmo chegaram a contratar. A gente tem notícia de alguns órgãos e entidades que operam com essas plataformas em algum modo. E aí sempre fica aqui o nosso registro, inclusive, você falou sobre esse ponto, acho que é importante a gente destacar que, de fato, né, esse mundo descortinado pelas online dispute resolutions pode, sobremaneira, apoiar, né, a mudança de perspectiva da advocacia pública, principalmente, né, no que se refere
às nossas câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, né, Hugo? A gente tem hoje em vários órgãos da advocacia pública, várias procuradorias já tem essas câmaras instaladas em funcionamento, que permitem ali a aplicação dos mais variados caminhos, né, para se chegar, por exemplo, a uma autocomposição. E na Câmara, a gente tem também a possibilidade, inclusive, de explorar, com o objetivo até mesmo de viabilizar uma maior acessibilidade, né, algumas plataformas, inclusive de online dispute resolutions, né? Eu acredito que e isso está, por exemplo, no nosso projeto aqui, que envolve o desenvolvimento de algumas tecnologias na Advocacia Pública Estadual de Alagoas, e outras procuradorias também vêm trabalhando nisso, mas o desenvolvimento de uma plataforma de ODR para dar conta também da litigiosidade envolvendo o poder público, né? Porque isso facilita muito a interlocução do poder público, né, com os eventuais cidadãos, principalmente em situações e contendas que envolvam, né, essas discussões relacionadas aí às demandas contra o poder público. E, nesse sentido, acho que é muito importante a gente pensar, né, que essas ferramentas elas se sobressaem também como uma via hábil à própria racionalização do sistema de justiça, né? As câmaras já têm funcionado como um locus adequado para viabilizar essa autocomposição, e o desenvolvimento de uma plataforma como essa, né, imaginemos aqui em caráter sistêmico da advocacia pública, possibilitaria uma maior proximidade, inclusive, do cidadão. Lógico que tem todos os desafios decorrentes, inclusive, da acessibilidade, como você bem destacou, mas é importante a gente pensar na construção de uma plataforma que seja eficiente, que possibilite uma interlocução mais próxima com o cidadão e que promova, né, caminhos adequados para que não se tenha aí um arrastar da litigiosidade contra o poder público, né, em situações que naturalmente poderiam ser resolvidas, e com essa mudança de perspectiva, inclusive, na consensualidade, esse é um caminho importante. Até mesmo, e já dialogando um pouco com a tua fala, pensar nessas integrações, não como vem sendo discutido aí no TJ de Minas, eu tenho acompanhado esse incidente de resolução de demandas repetitivas, mas especialmente pensar que eu posso dar uma possibilidade para aquele que busca demandar contra o poder público. Ou seja, né, imagine essa plataforma de ODR desenvolvida no âmbito da advocacia pública, integrada com o PJE, né, no âmbito do tribunal, e ali conferindo àquele que vai demandar o poder público a possibilidade de submeter a sua discussão à plataforma de ODR do poder público, tendo ali a viabilidade de realizar um acordo, enfim. Isso, naturalmente, é de interesse do próprio sistema de justiça, e isso também torna, né, a própria advocacia pública protagonista, né, nesse movimento de resolução de conflitos, nesse movimento de consensualidade. Então, acredito muito que talvez o caminho seja esse, né? O caminho é a gente ofertar a possibilidade de, como acontece já com o consumidor.gov, no TRF da 4ª região, a gente tem já uma integração nesse sentido, e eu não vejo como, Hugo, e até observando muito bem os pontos que você trouxe à sua fala, eu não vejo como a gente se afastar, inclusive, do desenvolvimento de uma plataforma de ODR, né, para a advocacia pública, possibilitando, né, esse trilhar do cidadão. Então, eu agradeço muito, né, demais a sua disponibilidade, seu tempo, sua fala. Você que é um grande estudioso do tema, e já passo a palavra aqui. Tem um colega que quer fazer uma pergunta, e lógico que a gente tem aqui o espaço aberto para os debates, para os questionamentos. Acho que é o Shendor, né, quer fazer uma pergunta. Então, se possível, pode ligar o microfone. Acho que a nossa host aí já vai te autorizar, e você pode ligar o microfone, ou se quiser também digitar a pergunta no nosso chat, não tem problema, fica à vontade. Me escuta? Me escuta? Sim, tudo certo. Tudo Sim, bem. perfeito. Confirmar que Pode falar. a mensagem está chegando aí. Bom, boa tarde. Sou colega aqui de Mato Grosso do Sul. Parabenizar você, Luiz e a Ludmila por essa iniciativa de forma abrangente. Eu assisti com lag as últimas aulas e consegui participar dessa agora ao vivo. Gostei muito da tua aula, Luiz. Gostei da aula da tua orientadora. Achei a apresentação do Hugo muito interessante. Mas eu tenho algumas perguntas, mas eu vou tentar condensar tudo numa só para não tomar o tempo
de vocês, dos colegas, etc. Eu ouvi a fala do Hugo com muita atenção e ele apresenta esse mundo de online dispute resolution, mas eu queria ouvir um pouco do Hugo, do Luiz, eu não sei de quem mais tem interesse e está qualificado nisso, sobre a curva exponencial que nós estamos diante no que diz respeito ao aprendizado de inteligência generativa, porque eu ouvi todas as aulas até agora e ouvi a aula do Hugo, e eu queria ouvir um pouco do Hugo, por exemplo, ele que tem contato direto com magistrados, como é que está essa percepção dentro da comunidade na qual ele está inserido, no que diz respeito aos riscos, né, dessa tecnologia que está engatinhando ainda, e vou aqui traçar um paralelo rápido, né? Se a gente pensar, eu estou com 44, então, quando eu tinha 20 e poucos aninhos, os bancários entravam em greve e paravam o país, né? Então, assim, a gente está diante de uma revolução na capacidade de gerar textos, e agora com o Supremo Tribunal Federal chamando as Big Techs para dentro da sua base de dados, com a capacidade, uma base de dados que elas têm agora, muito potente, para efetivamente conseguir gerar material jurídico. Até hoje, a gente tinha um problema sério de base de dados, né, de N, de sentença e aplicação de determinados preceitos normativos aos casos, né? Agora, com o Supremo Tribunal Federal trazendo esses Big Techs para dentro do tribunal, para dentro do CNJ, toda essa base de dados está com eles. Então, está com a ChatGPT, está com o Gemini, está com todas essas variadas empresas. Então, dentro do contexto da tua aula, eu queria ouvir um pouco mais de você sobre, como é que os juízes estão lidando com esse risco para a própria atividade deles, né? Porque a gente fala, olha, poxa, é claro que tem caso complexo, é claro que tem situações fáticas que demandam uma análise meticulosa, mas a gente também sabe que boa parte do que trafega nos tribunais são casos repetitivos, que, assim, nem o assessor lê, né? Assim, já está modelado. A sentença já está modelada. Colher as formalidades e cuspir a sentença. Salvo engano, na Justiça do Trabalho, inclusive, tinha totem já, em que você chegava, clicava os delimitadores do teu caso, e aquilo já te cuspia um pré-acordo. Eu queria ouvir um pouco de quem está no judiciário. Como é que está essa percepção? A convicção é de que o CNJ vai exercer esse efeito modulador, retentor da evolução. Como é que não vai? Como é que o CNJ está operando nisso do ponto de vista mais substantivo, não do ponto de vista de regulação, mas como é que está a cabeça dessas pessoas? De repente você tem um insight para a gente que não está diretamente ali no dia a dia, tá? E eu queria te fazer algumas colocações, Hugo. Essas bases de dados esses softwares, né, que fazem análise probabilística sem conhecer os detalhes do caso, cara, corre fora disso. Eu passei 4 anos estudando econometria no doutorado agora, e tem uma regra muito, muito básica de econometria, que é o seguinte: lixo que entra é lixo que sai. Se você não identifica variáveis relevantes, corre fora disso. Não recomendo isso não, porque assim, nem o Supreme Court Database, que é o que tem de melhor do ponto de vista de análise comportamental, de padrão decisional de juiz, se predispõe a fazer esse tipo de análise, entendeu? Muito cuidado. E assim, o viés não é do algoritmo, o viés é da base. Quem é enviesado é a base de dados que da forma como é coletada por as empresas do comércio, etc., são elas que têm o viés. E isso é diferente do viés do algoritmo da rede social. Porque o algoritmo da rede social, ele é projetado para dar visibilidade àquilo que gera debate. Entendeu? É diferente, por exemplo, de um algoritmo que vai trabalhar com análise de texto, né? Eu estou montando, mas isso sou eu, sem apoio da instituição. Eu estou montando um algoritmo para me ajudar a fazer as minhas contestações, usando o ChatGPT, o Gemini, para fazer teste de robustez, etc. Mas, assim, tem um problema assim, que a gente tinha até hoje, e muito provavelmente isso vai desabar em pouco tempo, que agora que o Supremo Tribunal Federal deu acesso à sua base de dados, essa granularidade típica do texto jurídico, isso desaparece.
Por exemplo, eu estava ouvindo uma entrevista com o CEO da Anthropic, eu não me lembro ao certo o nome da empresa. É a empresa de IA que está agora com o Cloud 3. Ele estava dizendo o seguinte, que já tem tecnologia, e isso vai estar disponível no mercado em 2 anos, que você vai entrar nesses chatbots e eles vão te dar, e você vai poder pedir para ele organizar a festa do seu filho. Então você vai dizer, olha, meu filho gosta de dragão, tem 5 anos, gosta de bolo de chocolate, por favor, organize a festa. Então, assim, a gente está num começo de curva exponencial, e isso é uma coisa que eu não vi muito dito, e me preocupa um pouco das falas de hoje e das falas que nos antecederam, que, assim, é tudo maravilhoso, eu acho toda essa tecnologia maravilhosa. Eu parto do pressuposto que o direito existe para simplificar mesmo, e tem que ser automatizado, entendeu? E tem que cuspir a resposta rápido. Só que, assim, o quanto que a gente está alerta para o fato de que talvez, em pouco tempo, nós sejamos os próximos bancários. É esse tipo de reflexão que eu acho importante a gente fazer, entendeu? Falei muito já, era mais ou menos esse panorama geral que eu queria ouvir de vocês, para fazer essa provocação mesmo e ver o que vocês estão pensando sobre isso, porque a gente sozinho pensando, às vezes pode cometer erros, entendeu? Obrigado, parabéns novamente, valeu. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelas É colocações. Shandor? Xandor? Como é? Xandor, Xandão. Xandor. Xandor, Xandor. valeu. Obrigado pelas colocações, viu? O nome é de sistema de IA aí, viu? Rapaz, o meu negócio vai se chamar, o meu brinquedinho Em aqui vai se casa. chamar Jarvis, então tá tranquilo. Xandor 3.0. O Jarvis. Vai Jarvis lá, é Hugo. famoso. Depois eu Só passo. agradecer, o Helder mandou um arquivo aqui falando lá sobre a situação, né, a obrigatoriedade de método alternativo de resolução e juizamento da ação na Espanha. Só agradecer aqui pelo envio, eu até baixei aqui para dar uma analisada. Agora, voltando às E colocações até, do... até nesse ponto também, Hugo, essa discussão também sobre resolução de conflitos em linha, né, ela já data na Europa desde a resolução da diretiva de 2013, né? A gente tem uma 13. diretiva na Europa, exatamente. Desde 2013 a gente já tem essa discussão sobre a resolução de conflitos em linha, a diretiva 2013, lá eu acho, vi aqui, é de 21 de maio de 2013, e aí já havia uma discussão exatamente sobre a aplicabilidade, inclusive, de meios de resolução de conflitos online, enfim. Eu nem tenho dúvidas assim de que isso pode passar a ser algo obrigatório no Brasil, né? Nós já temos movimentos nesse sentido, né? Seja no âmbito do judiciário, seja no âmbito do próprio processo legislativo, já há um projeto de lei tramitando sobre isso. Então, assim, o que me parece muito complicado agora é que, de fato, assim, não há autorização legal para isso. Eu acho que seria um esforço interpretativo muito grande para fazer caber todas as situações naqueles precedentes lá do STF, do STJ, ou até para falar que isso seria uma configuração do interesse de agir, né? Então não tem. Mas nada impede de que no futuro isso possa realmente existir. Até porque o que a gente percebe é que sempre que a gente conversa sobre isso, as pessoas ficam muito encantadas com essa ideia. Falam assim, não, mas tinha que ser assim mesmo, não? Tinha que tentar resolver extrajudicialmente. Não me parece que seria algo que teria muita resistência. Mas obrigado, viu, Helder? Já está salvo aqui. É, sobre as colocações do Xando, de fato, quando eu vou fazer a minha manifestação aqui, eu nem falo muito como um servidor do Tribunal de Justiça. Lógico que eu estou lá todo dia, né? Tenho contato lá com os juízes, com os desembargadores, mas assim, eu falo muito à vontade, porque eu falo muito mais como um estudante, como um pesquisador, como um doutorando que está se dedicando a estudar isso, do que como um representante do Tribunal de Justiça. Eu não falo pelo Tribunal de Justiça nunca. O que eu percebo? Qual que é a minha compreensão sobre essa questão? Me parece que, institucionalmente, os tribunais de justiça estão se organizando, né, para trazer essas inovações de qualquer maneira, né? Todos os tribunais já têm seus laboratórios de inovação, o CNJ faz lá seu papel
seu papel de centralizador, né, de fiscalização, de disciplina do judiciário, de organização, tem feito isso, centralizando todas as resoluções, né, a resolução sobre inteligência artificial, sobre o CIREC, que eu trouxe para você, sobre o juízo 100% digital. Agora nós temos todas essas iniciativas a respeito da tecnologia reunidas, né, lá no Sinapes, então há toda já esse gerenciamento, essa centralização pelo CNJ. Nos tribunais de justiça, a gente percebe que já os laboratórios de inovação, que eles estão, ao menos no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o laboratório de inovação que nós temos vem trabalhando com uma certa liberdade, né? Eles estavam propondo agora a possibilidade de criar um algoritmo para ser utilizado nas demandas de saúde, né? Sabe aquele papel lá que o Natjus exerce, né? De fazer a avaliação das tecnologias da saúde que estão sendo requeridas, para saber se tem evidência científica, se ela é prevista no rol da ANS, essas coisas. Eles estavam tentando fazer uma ferramenta para exercer esse trabalho deles. Se pegar toda a base de dados, Natjus, que tem, claro que não é uma base gigante, mas tem muitos pareceres já, e através delas propor, né, pareceres para falar se determinada tecnologia na área de saúde, determinado medicamento, determinado procedimento, tinha autorização, tinha evidência, etc. Os resultados não foram legais. Até agora, assim, o grau de acerto dele é baixíssimo, né? Tem um pessoal aí da área médica na equipe que falou assim, não, nada a ver isso que está sendo feito. Então, assim, esses laboratórios têm trabalhado com a liberdade para construir esse tipo essas propostas. Agora, para o lado do magistrado, que eu percebo e vejo até assim, falo isso até com tristeza às vezes, o que eu percebo é que a grande maioria, não só magistrado, mas os sujeitos processuais no geral, eles enxergam de fato essas tecnologias como boas quando elas são capazes de reduzir serviço. É capaz de reduzir meu acervo processual? É capaz de acelerar aqui meu processo de escrita? Isso é bem-vindo. É até uma diferença que eu já percebi em alguns outros países. Dois países que vêm se destacando no uso de tecnologias na área jurídica é o Canadá, como eu disse, né, que é um país bem desenvolvido, e Singapura, que é um país muito rico, né? Então, no Canadá, eles já estão pensando a utilização de tecnologias efetivamente para aumentar acesso à justiça, para aumentar a satisfação do usuário. Aqui me parece que a visão ainda é uma visão assim, de sobrevivência. Eu estou conseguindo jogar fora o processo, tá legal. Tá andando. Então, assim, até peço desculpa por não saber poder te ajudar tanto nessa resposta, mas eu não sei qual seria o grau de rejeição entre os magistrados em ferramentas que talvez sejam mais danosas, até por uma questão de falta de conhecimento, né? Isso aqui que a gente está conversando aqui num nicho muito privilegiado, né? Parece que o Xandro estuda isso, o Luiz, eu. No geral, não tem esse tipo de preocupação. Não sei se o Luiz quer Deixa eu complementar alguma coisa. eu só queria fazer algumas considerações em relação às observações do Xandro, que primeiro é a seguinte, né? Eu concordo com o Hugo que nós temos um movimento hoje de incorporação das tecnologias no sistema de justiça em geral, eu não falo só aqui do Poder Judiciário, né, mas dialogando com todos os atores, que vai numa linha de busca, né, pela resolução da crise numérica de processos. Né? Eu sempre digo isso, que tem dois autores italianos que eu gosto muito, o Claudio Castelli e a Daniela Piana, tem um livro sobre inteligência artificial e devido processo. Eles dizem o seguinte, olha, aqui na Itália a gente costuma promover reformas, né, muito focada
na resolução do problema da crise numérica de processos, né? E aqui no Brasil é da mesma forma, né? Quando se fala em implementação e uso das tecnologias, sempre se discute o tema muito sob a ótica da redução do acervo. Se você observar, por exemplo, as notícias que são veiculadas pelos tribunais em relação à utilização de um determinado sistema computacional inteligente, a primeira informação que vai vir, olha, nós diminuímos o acervo em tanto, né? Nós aqui promovemos uma redução do tempo para a solução de X para Y, mas pouco se tem de debate em termos relacionados à qualidade desse pronunciamento. Como é que essa tecnologia ela é utilizada, no que ela melhora de fato a prestação jurisdicional e em que medida ela não viola ou, eventualmente, direitos e garantias fundamentais processuais. Lógico que a gente tem vários campos de aplicação das tecnologias, principalmente nas demandas plurimas repetitivas. A gente tem como trabalhar com a inteligência artificial, mas é importante trabalhar com a inteligência artificial, inclusive com a IA generativa, tendo a consciência, inclusive, dos seus riscos, né, dos riscos que estão associados ao uso dessa tecnologia. Então, o que a gente percebe é uma onda, inclusive, que muitas vezes é uma onda que não tem ali o parâmetro e o critério adequado para que a gente possa pensar os melhores arranjos, para dar conta dessa crise numérica de processo. E no Poder Judiciário, né, como um todo, sempre quando se debate o uso da tecnologia, tem-se esse enfoque, muitas vezes sem essa preocupação, essa contrapartida, essa salvaguarda da proteção dos direitos fundamentais. Então, a gente percebe que hoje, sim, é uma grande expansão, né? A gente tem mais de 100 projetos já em desenvolvimento ou já aplicados no Poder Judiciário e, nesse sentido, sempre se tem um enfoque na crise numérica de processos, que o Brasil, né, é um país sui generis, tem mais aí de 80 milhões de processos. E, além disso, a gente tem que pensar nesse design de construção desse tipo de ferramenta, especialmente no que a gente falou aqui, eu mesmo trouxe esse debate na minha aula, dos riscos associados, inclusive relacionados a alguns aspectos importantíssimos, especialmente no que diz respeito à formação da base de dados, à curadoria do dataset, a como esses dados, né, são utilizados e, principalmente, como nós vamos gestar essas ferramentas, porque, de fato, né, as ferramentas elas vão reproduzir um parâmetro, um padrão que é encontrado dentro da estrutura da própria sociedade, que é reflexo dos dados que estão ali estruturados. E, portanto, isso, de alguma maneira, traz também alguma transparência para que a gente possa entender como o Poder Judiciário vem decidindo, enfim, e até identificar assimetrias, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado com o trabalho, né, em relação a esses dados, com o processamento desses dados e quais dados são utilizados. E quando a gente está falando aqui de ODRs, né, de resolução de conflitos, também ter sempre o contraponto para compreender que a gente não pode gerar mais assimetrias quando a gente usa esse tipo de tecnologia. Então, há, de fato, hoje, né, um boom, né, uma busca pela utilização, que eu acho que é importante, principalmente porque você tem esse pilar, né, da sinergia homem-máquina para potencializar, né, a capacidade cognitiva em vários aspectos, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa ter essa contrapartida, essa proteção, porque como eu disse, há esse movimento todo, esse entusiasmo, a gente precisa saber como usar, né, de que forma isso vai impactar no processo. Eu trouxe aqui alguns cases, inclusive, né, do TRF da primeira região, né, uma má utilização da IA generativa, né, sem compreender ali o que gera ou não alucinação maquínica, enfim, todos esses pontos eu acho que a gente precisa. E esse curso ele foi moldado para isso, para que a gente possa promover um nivelamento informacional, para que todos conheçam, entendam essa perspectiva, porque as pessoas sequer conseguem problematizar, porque elas não conhecem, né? Elas não entendem como funciona, enfim, e é fundamental que a gente tenha, né, essa compreensão macro. Então, eu acredito que o caminho sim, esse avanço é irrefreável, mas a gente tem que ter, né, essas balizas, ou melhor, esses estándares, para não incorrer aí numa transformação digital que é alheia a vários desses aspectos imprescindíveis às garantias fundamentais do processo. Então, eu acho que esse é o ponto. Acho que a Marta tem uma pergunta a fazer também, eu vou passar a palavra para ela, que a gente está quase chegando no nosso tempo. E, Marta, fica à vontade para as suas considerações. Alexandre, obrigado pela intervenção, e a gente se coloca à disposição também aqui para continuar o debate. Esperamos ter te atendido de alguma forma no seu questionamento. Boa tarde, eu sou da Procuradoria do Distrito Federal,
Estou muito feliz em estar aqui participando, é meu primeiro curso na inteligência artificial e foi um propósito do começo do ano, então estou muito feliz que vocês promoveram isso e me deu toda a motivação. A gente que agradece. E agradeço muito, estou muito feliz, muito satisfeita com as palestras, doutor Hugo, doutor Luiz, foram excelentes. Eu vou ser bem breve e eu vou aproveitar o que foi dito aqui a palavra. Redução de serviço e o problema dos dados que são inseridos. O meu atual objetivo é resolver o meu problema pessoal no meu trabalho. Então, a pergunta é: qual a ferramenta que já tem para que eu possa inserir as minhas peças, os meus dados, e fazer uma peça que automatizar a minha produção? Já existe isso? Que eu possa, assim, inserir os meus dados nesse sistema? Eu acho que o Shandor disse que está criando um algoritmo, fiquei interessada aí. Ô, Ô, Marta, Marta, pode, vai lá, pode falar, Hugo. Luiz. Não, eu ia Não, eu agradecer a só ia Marta, porque eu vi que ela estava o tempo todo assistindo aqui com a câmera ligada. Agradecer por ter eu vou- estado Se você quiser conosco o tempo falar, todo. eu ia só falar que hoje a gente tem várias possibilidades, né, de utilização, inclusive da IA generativa. A gente tem uma aula sobre escrita jurídica com IA generativa aqui na nossa programação, na nossa grade, Que e que vai, inclusive, trazer os aspectos só práticos de como você utilizar. Mas hoje a gente tem, né, boas ferramentas, o ChatGPT, o Cloud, o Gemini, enfim, que você tem como utilizar, inclusive, ali vetando o uso dos seus dados para fins de treinamento do sistema computacional. Então, já existe essa opção e você pode trabalhar, né, com esses modelos de IA generativa, inclusive para estruturar, né, boas petições, para também buscar ali opções, inclusive argumentativas. Eu particularmente gosto mais do Cloud do que do próprio ChatGPT. Cloud. Eu vou colocar aqui pronto, está aí. Eu gosto muito e também vou ouvir o Hugo, mas essa ferramenta pode te ajudar, inclusive, para sintetizar informações, para construir manifestações, lógico que sempre sob o pilar estruturante da revisão técnica, da supervisão técnica posterior. Isso vai facilitar o teu caminho, inclusive em relação a demandas repetitivas. A gente vai ver aqui como é que você também estrutura os seus prompts na aula para que você não possa utilizar de forma inadvertida, inclusive só, por exemplo, no modo extrativo, querendo buscar só informações, trabalhando com a janela de contexto e para produzir as suas manifestações também, isso vai contribuir sem sombra de dúvidas. Então, a gente vai ter uma aula só sobre escrita jurídica com IA generativa, para trazer os aspectos práticos, mas já te respondendo, ChatGPT, Cloud, Gemini, enfim, hoje são boas ferramentas para a construção, principalmente de algumas manifestações com as especificações adequadas e que vão te ajudar muito. Eu vou passar a palavra para o Hugo. Obrigado mais uma vez pela audiência, por estar conosco, né, pelo interesse, e esse tema é muito importante também para a nossa situação. Na verdade, Luiz, assim, as sugestões que eu ia fazer, eu ia falar sobre o Cloud e sobre o ChatGPT também, mas sendo bem sincero, Marta, assim, não é uma área de atuação minha, assim, não é algo que eu faço, né? A minha pesquisa, ela tem um corte um pouquinho diferente. O que eu ia dizer é que talvez o Shandor tenha as informações legais sobre isso, porque se ele falou que está já projetando já esse software, esse algoritmo, talvez ele tenha dicas valiosas aí para o pessoal. E a gente também, Marta, eu acho que algumas procuradorias já estão desenvolvendo algumas aplicações de inteligência artificial para facilitar esse trabalho, né? O caso, por exemplo, de Alagoas, que me recordo, né, na PGDF, nós temos aí o projeto Osiris, que está relacionado à execução fiscal. Tem o Sapiens também, não tem? O Sapiens é o sistema da AGU, que agora é o Super Sapiens, que também tem algumas aplicações de IA, e aí dependendo da área, né, a gente já tem, né, sistemas computacionais na advocacia pública, por exemplo, que fazem uma sugestão ali de manifestação, e isso naturalmente vai ser incorporado à dinâmica da advocacia pública. Inclusive nós estamos discutindo, né, a possibilidade de um acordo de cooperação entre as procuradorias para compartilhamento de tecnologia. Então, eu não sei qual é o setor eventualmente que você trabalha, enfim, mas eu tenho certeza, né, e eu posso falar que
de aplicações que já estão sendo desenvolvidas, né, que é o caso da própria AGU, que já tem algumas aplicações de IA. A PGE de Alagoas também está trabalhando no seu projeto, a PGE da Bahia tem alguns cases interessantes, e aí o objetivo é, por exemplo, nas nossas atividades que são repetitivas, imaginemos aqui no âmbito da execução fiscal, nós já tenhamos a leitura da comunicação processual com a sugestão da manifestação adaptada ali aos termos do que é necessário para aquele caso. Então, a gente já tem hoje algumas ferramentas nesse sentido no âmbito da advocacia pública que daqui a pouco estarão mais consolidadas, né? Não só na PGDF, mas PGE de Alagoas, PGE, né, da Bahia, na própria AGU nós já temos, né, algumas aplicações de IA com sugestões de manifestações, com um pouco de análise preditiva, e mais para o nosso trabalho ali costumeiro no dia a dia, a gente pode usar a IA generativa de várias formas positivas. Eu acho que na aula prática vai ficar mais claro para você aqui como é que você Tá pode ótimo. customizar as suas manifestações. Obrigada, Luiz, obrigada. Né, à disposição. Só queria fazer uma observação, né? O Hugo agradeceu por estar, eu ter mantido a Câmara, né? E eu tenho procurado manter a Câmara, porque a grande questão é que nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de máquinas, de mudar todo o sistema jurídico, que é o que vai acontecer no futuro, né? Que a primeira aula a gente falou da terceira onda. E a questão é como a gente vai se diferenciar das máquinas. Existe uma questão filosófica aí, e mostrar o rosto e falar, né, é uma coisa assim que vai nos diferenciar, porque senão eu sou o quê? Só uma tela, eu não sou nada. Claro, né, estou cheio de trabalho, tem um monte de coisa, e a gente fica assim, não, vou desligar um pouquinho, não, eu não, vou assistir, porque eu não sou uma máquina. Mas muito bem, Marta. Obrigado. Parabéns. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Se não, eu vou só agradecer mais uma vez a Marta, ao Xeno, a todos que participaram aqui e têm participado do nosso dia a dia, mas faço um agradecimento especial ao professor Hugo Maloni, principalmente pela disponibilidade, pelo carinho com a advocacia pública, né? Esse tema, ele é um tema que é pauta da ordem, é um tema importantíssimo, precisa ser debatido, e a gente sabe que, né, selecionar aí 2 horas do seu dia, corrido, né, eu sei como é que funciona, para todos nós é uma grande satisfação, então te agradeço, meu amigo, eu agradeço não só pela parceria aqui, mas pela amizade, né? Nós sempre trocamos ideias, estamos juntos aí, e eu tenho certeza que essa aula, que não foi só aqui assistida por todos que estavam ao vivo, mas será também aí objeto de análise por aqueles que assistirão no nosso canal do YouTube, então quem perde alguma aula sempre corre lá, né? O Xendo até falou sobre isso, assiste no canal do YouTube, depois continua, e a interlocução ao vivo é sempre importante, né? Porque, né, Marta, a gente tira essas dúvidas, a gente torna os nossos encontros muito mais pessoalizados, e isso é importante. Então, eu passo a palavra para o Hugo para as considerações finais, só para a gente encerrar, agradecendo a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela atenção, e a gente se vê na próxima semana, na próxima quinta, temos outra aula já do nosso cronograma. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui até agora. Contem comigo, tá? Se tiverem necessidade de debater algum outro tema, estou sempre à disposição aqui. Por mais que a gente sabe que é corrido, pode ter certeza que a gente sempre vai dar um jeito de atender esses pedidos. Obrigado, até a próxima. Até mais, pessoal. Um grande abraço. A gente se vê na próxima quinta. E quem não assistiu ao vivo, a gente vai disponibilizar até amanhã a aula gravada. Valeu.